Graças a Deus que estamos aqui para mais uma vez falarmos das verdades de Deus, do Evangelho da graça de Deus, que é o único Evangelho para a igreja, que é o Evangelho que o Cristo ressuscitado revelou a Paulo e que infelizmente a igreja tem desprezado. A igreja não tem dado a mínima para essa verdade. A igreja insiste em dizer que existem 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Não é verdade. Mateus, Marcos, Lucas e João são livros históricos escritos por homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, que trazem a revelação do ministério terreno de Jesus Cristo. Cristo, o cumprimento da lei. Agora, evangelho, na acepção do termo, só existe um, que foi revelado a Paulo. Assim como Moisés foi o homem que Deus escolheu para receber a lei da velha aliança, Paulo foi o homem que Deus escolheu para receber o evangelho, a palavra da graça de Deus, da nova aliança. E o evangelho da graça de Deus está nas 14 epístolas de Paulo. É tão interessante isto, que quando Paulo escreveu à igreja da Galácia, abra em Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 1, versículo 6, Paulo diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Aí vocês, ué, mas existe outro evangelho? Mas ele logo corrige. Ele diz, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Quer dizer que há pessoas que perturbam os verdadeiros cristãos e o objetivo deles é perverter o evangelho de Jesus. Aí Paulo diz assim, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além desse que vos temos pregado, seja anátema, seja considerado maldito, seja considerado filho do diabo. E ele repete no versículo 9, assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Você imaginaria na tua mente o apóstolo Paulo conclamando as pessoas a fazer uma corrente de libertação? Paulo não seria louco, porque Paulo pregava que na cruz Jesus nos libertou do império das trevas. Então como é que vai fazer corrente de libertação? Você imaginaria Paulo conclamando as pessoas a darem todo o dinheiro, o salário do mês, as economias de anos e anos de poupança numa fogueira santa de Alibaba e os 40 ladrões? Você imaginaria o apóstolo Paulo ou qualquer um dos outros apóstolos distribuindo um saquinho com cimento ungido, água milagrosa? Você imaginaria o apóstolo Paulo iludindo as multidões com essas coisas profanas que nós temos visto? Que desgraça, meus irmãos! Um evangelho pervertido que está aí na praça. Um evangelho pervertido onde eles dizem que o Espírito Santo faz de tudo. Diz que o Espírito Santo faz as pessoas caírem no chão, faz as pessoas gritarem, faz as pessoas rirem histericamente, falarem sons ininteligíveis que eles chamam de línguas estranhas. Só não faz uma coisa: gerar arrependimento para uma vida de santidade. Isso não tenho visto fazer. Como eu vi ao longo de anos e anos de falta de conhecimento de Deus, anos e anos de ignorância espiritual, homens se dizendo cheios do Espírito Santo, se dizendo cheios de unção, mas que não passavam de depravados sexuais. Eu vi, eu presenciei, meus irmãos, o evangelho do emocionalismo, aquela coisa de colocar uma música dolente no fundo da oração para mexer com a emoção do povo, orações com voz trêmula, simulando choro. Eu tive um líder espiritual nos tempos da ignorância que ele dizia assim, tem que fazer o povo chorar. Como fazer o povo chorar? Ele disse, como eu faço? Como é que você faz? E ele dizia que quando ele se ajoelhava diante daquela multidão orando, ele simulava o choro, que ele fechava os olhos, virava de costas e fazia, Senhor Jesus. E aí daqui a pouco estava toda uma multidão chorando. Isso é diabólico, isso é demoníaco, né? Mexer
com as emoções das pessoas. Eu cansei de ouvir frases mentirosas. Oh, eu estou sentindo a presença de Deus. Mentira. Na verdade, o que eles estavam sentindo era o desejo de manipular as pessoas. Era o desejo de arrancar o dinheiro das pessoas. Graças a Deus que o Senhor Jesus Cristo me libertou desse inferno. Graças a Deus que Ele me fez um pastor verdadeiro, um guerreiro nesta luta pela verdade, nesse combate contra a mentira, nesse combate contra aqueles que querem perverter o Evangelho de Cristo. Coisas horríveis você vê acontecendo no mundo espiritual, e tudo em nome do Espírito Santo, né? Coisas absurdas. Eu vou mostrar para vocês agora algumas imagens que você vai ver que aquilo que eu estou dizendo e aquilo que a Bíblia relata é a pura expressão da verdade. O Espírito Santo não faz essas coisas. O Espírito Santo não faz pessoas saírem enlouquecidas, pulando, marchando. O Espírito Santo não faz um monte de gente cair no chão. Que unção é essa? Que Espírito Santo é esse? Para que o Espírito Santo faria isso? O Espírito Santo não faz o sujeito fazer profecia mentirosa e depois sair rodopiando igual um bailarino, Baryshnikov. Então tudo isso que você vê aí, Paulo já previa. Você vê que na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2 em diante, o apóstolo São Paulo diz o seguinte à igreja. Está falando com a igreja, está falando comigo, está falando com você. Ele diz assim: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Aí ele diz, mas receio, quer dizer que Paulo tinha um receio. Qual era o receio que Paulo tinha? Ele diz aqui, que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia lá no Jardim do Éden, né? Assim também seja corrompida a vossa mente, e vocês se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, ele diz isso no versículo 4 agora, vindo alguém, prega outro Jesus que nós não temos pregado. Olha, o Jesus que muitos pregam hoje não é o Jesus da Bíblia. Não é o Jesus que Paulo pregou, não é o Jesus que eu prego. Um Jesus que para abençoar um filho quer dinheiro em troca. Um Jesus que para conceder uma bênção a um filho, suprir a necessidade de um filho, quer que ele morra de fazer jejum, que esfole os joelhos no chão. Esse não é o Jesus da Bíblia. Um Jesus que proíbe as pessoas de irem à praia. E para que ele criou a praia? Esse não é o Jesus da Bíblia, é um outro Jesus, como Paulo diz aqui. Se vocês aceitam espírito diferente do que vocês não têm recebido, há um espírito diferente aí, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse boamente tolerai. Então, há um outro evangelho na praça, um evangelho diabólico, um evangelho demoníaco, um evangelho pervertido, um evangelho adulterado, um evangelho que rouba a glória de Deus, um evangelho que manipula as pessoas, que escraviza as pessoas, que ilude as pessoas, o evangelho do deboche, o evangelho do escracho religioso, o evangelho que só serve para enriquecer homens perversos e maus, à custa do engano e do ludíbrio de pessoas de boa fé.